Olá meninas, espero que todas estejam bem, que tenham gostado da nossa primeira aula. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, uma aula tão importante, porque advém desta aula todas as demais leis que vocês vão aprender ao longo do curso. Para falar sobre esse tema, Direito Constitucional e as Mulheres, nós temos hoje a nossa querida doutora Patrícia Braga. Ela é uma grande guerreira, uma mulher que luta pelos direitos das mulheres, está trazendo aqui essa aula e virá ao longo do curso com mais aulas por ela. Então eu espero que todas vocês gostem da aula e apresentem as perguntas no nosso grupo. Estamos lá para responder vocês, tá ok? Um grande abraço e boa aula a todas. Oi, nós estamos aqui hoje para falar sobre Direito Constitucional e as Mulheres no curso PLP, Promotoras Legais Populares. Antes da gente falar sobre o tema, eu queria deixar claro que eu estou sem máscara, porque eu estou numa sala vazia e por isso eu não estou usando a máscara, ok? Meu nome é Patrícia Braga, sou advogada em Suzano e estou aqui hoje a convite do grupo de organização para falar sobre o tema e desde já agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, que tanto me alegra e espero que em breve a gente possa falar pessoalmente. Falar sobre o direito constitucional e as mulheres num curto período de tempo é uma tarefa muito difícil, mas fazendo um breve resumo e falando de uma forma bem coloquial por conta do objetivo do curso, nós temos aqui alguns slides que vão mostrar os principais focos dessa nossa intenção. Vamos lá. Primeiro eu trouxe para vocês o que é a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, ela dá a nítida noção de onde a importância da Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira, ela é conhecida como a Carta Cidadã, a Carta Magna, a lei maior do país. E por isso ela se posiciona no topo da pirâmide como a lei mais importante do nosso país. A lei mais importante do nosso país, ela determina que todas as demais leis que vêm abaixo, nesse grupo escalonado da pirâmide, se reporte a ela. Ou seja, nenhuma lei pode trazer nenhuma regra que fira, que agrida os termos da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, então, ela está acima de todas as leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas e todas as resoluções. Na pirâmide de Kelsen, que era um júris filósofo, né, ele coloca que a Constituição Federal ela tem uma hierarquia superior. Nada pode acontecer se for em desacordo dessa Constituição. No Brasil, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o guardião da Constituição Federal. Ele é que determina, em caso de leis que têm algum tipo de contradição, se essa lei está ok ou se ela é inconstitucional. Sendo inconstitucional, ela tem que ser tirada do regimento, do ordenamento jurídico. Falando das outras constituições, num contexto histórico, nós temos que, desde 1824, o Brasil tem Constituição escrita. Isso é diferente de alguns países, como a Inglaterra, que tem uma Constituição que ela é pelos costumes, regidas pelos costumes. Elas não estão escritas, mas os costumes impõem essas regras. No Brasil, não. No Brasil, desde 1824, que foi nossa primeira Constituição escrita, na Constituição Imperial, é que nós temos essas regras todas postas. De lá para cá, nós tivemos a Constituição de 1891, 1934, 1937, 1946, 67 e 1988, que é a nossa atual Constituição, ela é uma Constituição que a gente chama de Constituição Democrática. Foi quando houve a ruptura da ditadura militar e nós tivemos a redemocratização do nosso país. Ela foi instituída através do poder constituinte, onde vários segmentos da sociedade enviaram para o Congresso diversas sugestões de leis e aí então tivemos essa construção da nossa Constituição, que, diga-se de passagem, é uma Constituição que ela é admirada no mundo inteiro por ser completa, por ser democrática e por trazer regras que abraça todas as camadas da sociedade.
Quando a gente fala das mulheres, em termos de história e evolução dos direitos das mulheres, as nossas constituições elas também evoluíram junto com essas questões que foram debatidas largamente aí durante esse período. Durante o período da primeira Constituição, 1824, nós temos que deixar claro que as mulheres elas não eram consideradas cidadãs. Por que não? Porque em 1824 a mulher não podia votar e não podia ser eleita, não podia se candidatar. Ela era relegada a como se fosse um cidadão de segunda classe. Ela não podia trabalhar em empresa e ela era uma extensão do marido ou do pai se fosse casada, se fosse solteira. A partir de 1964, nós vivemos aqui no Brasil um período de ditadura militar. Durante a ditadura, as mulheres também não tinham seus direitos respeitados de forma ampla. Então, nós tínhamos aqui diversas reivindicações que ao longo do tempo foram sufocadas e elas não puderam vir à tona porque as mulheres ainda não tinham voz ativa. Mas quando a gente teve essa abertura, depois de 1985, quando acabou o período da ditadura, e começaram a pensar na questão de vamos fazer uma constituição que surja realmente, que emane do povo, as mulheres foram chamadas a também dar a sua voz. Houve uma grande movimentação dos movimentos feministas e esse período foi considerado como o lobby do batom. Ele é considerado como um período onde as mulheres se organizaram e fizeram uma pauta de reivindicações para que a Constituição que fosse ser promulgada pudesse atender os objetivos não só das maiorias, mas também de todas as demais minorias que pudessem ser consideradas desprestigiada em um outro momento histórico, a partir de 88 pudesse ser, então, abraçada pela nova Constituição. E isso aconteceu, porque a Constituição Federal que nós temos hoje, além de ser admirada, ela tem sim todos os direitos dessa minoria que são preservados. Como eu disse no começo, falar sobre todas as classificações da nossa Constituição Federal, ela demandaria um tempo muito maior e exigiria uma fração de aula onde a gente pudesse colocar classificações, os efeitos, a origem histórica, como que a Constituição se desenvolveu durante todo esse período. Aqui, até mesmo porque a gente não está num curso de direito, mas um curso de noções de direito, noções jurídicas para mulheres que são também mulheres leigas, que não têm essa estrutura do direito, nós trouxemos uma classificação que vamos somente colocar para que vocês tenham acesso, e depois vai ficar disponibilizado isso no link, mas para falar que a Constituição Federal, ela tem diversas ramificações. Então a gente pode falar na Constituição Federal quanto à origem, quanto à forma, à extensão, dizer que a nossa Constituição Federal ela é escrita, que ela é democrática, que ela foi promulgada. Podemos dizer também que quanto ao conteúdo, nosso conteúdo ele é formal, ele tem toda uma série de regras. Temos a elaboração que ela é dogmática. Nós temos uma Constituição que ela é rígida. Por que ela é rígida? Ela não pode ser alterada sem o quórum necessário de legisladores. Ela não pode ser alterada em algumas situações que nós denominamos que são cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? É aquela que o nome já sugere que ela é rígida e forte como uma pedra. Ela é pétrea, ela é eterna, ela tem uma qualificação nessa legislação, nessa regra constitucional, de ser imutável. Um exemplo, uma das cláusulas pétreas que nós temos hoje no Brasil é pena de morte. Ainda que tivesse todo um escopo de legislação, falando que, um crime hediondo, um estupro de vulnerável, isso seria um crime inafiançável, hediondo, punível com pena de morte. Já para por ali, veda. Por quê? Porque a cláusula pétrea que reveste essa situação
impede que nós possamos sequer debater um assunto que é protegido pela rigidez da Constituição Federal. Isso não muda, isso não vai ser mudado, porque a Constituição Federal impede, proíbe. Nós temos também a questão da sistemática da nossa Constituição, a questão de todas essas questões de sistema, de garantias, e o que nós vamos nos ater hoje é que a nossa Constituição, ela traz para a gente todo um sistema jurídico de garantias e direitos fundamentais. As garantias e direitos fundamentais é o que mais nos deve prender aqui nessas noções básicas de direito. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa noção de que alguns direitos eles são constitucionalmente garantidos, a gente começa a aprender que as nossas reivindicações, tanto para o poder público, quanto para os espaços que a gente faz parte, elas têm que obrigatoriamente atender o que a Constituição Federal exige. E se isso não for atendido, você deve se socorrer do judiciário para dizer, olha, eu vi que na Constituição Federal diz que eu tenho direito a tal situação. E isso não está sendo entregue, isso não está sendo cumprido. O poder público está falhando, ou o condomínio, o prédio, o lugar onde eu moro, o meu trabalho, eles fizeram umas regras internas que ferem a Constituição Federal. E isso tem que ser revisto em termos judiciais. Quando a gente fala da Constituição Federal e fala dos direitos das mulheres, a gente tem que fazer um grande parênteses aí, né? Existe sim a questão da preservação dos direitos das mulheres, e a gente fala, poxa, as mulheres já avançaram muito, hoje as mulheres têm vários direitos preservados, elas alcançaram alto grau de poder de gestão, as mulheres hoje já têm espaço no mercado de trabalho, mas nós sabemos que a situação não é bem assim. Ainda que existam mulheres em cargos de comando, nós temos absoluta certeza que essa porcentagem das mulheres, seja em cargos de comando, seja na política, seja em lugares de destaque na sociedade, ela é uma ínfima parte. E por que isso acontece? Porque as mulheres ainda trazem consigo um enorme fardo da desigualdade que ela, apesar, como eu disse, a Constituição Federal garantir essa igualdade, fato é que ainda temos muito que avançar, porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem várias questões arraigadas que fazem com que a mulher não consiga exercer todos os seus direitos, né? Um exemplo disso é a questão de como se deve a questão do mercado de trabalho, o acúmulo de função, a dupla e às vezes tripla jornada da mulher faz com que ela fatalmente saia das qualificações profissionais, ela não busca essa qualificação profissional diante do excesso de atividades e tarefas que sempre estão ligadas a questões de cuidado, né? Enquanto os homens estão sendo lançados no mercado de trabalho para cargos de gerência, de liderança, a mulher ainda tem lá as suas obrigações, como os cuidados com a casa, com a família, com os idosos, e tudo isso faz com que a mulher tenha, sim, uma desigualdade na hora de competir por esses cargos. Mas fato é que, durante todas as nossas constituições, as mulheres elas tiveram diversos avanços, né? Aqui nós temos, inclusive, que na Constituição de 1946, as mulheres adquiriram o direito de votar e poder se candidatar para também serem votadas. Nós temos que, a partir de 1962, o Estatuto da Mulher Casada, ela parou de exigir que as mulheres tivessem a necessidade de ter autorização do marido para várias coisas. A legislação ela mudou e em 2002 agora surgiu, olha como são as coisas, né? Até 2002 a mulher ainda tinha no Código Civil termos como pátrio poder. O que é o pátrio poder? É o poder do pater, do pai, de decidir o futuro dos filhos. Isso quer dizer que
Até 2002, o Código Civil dizia que a mulher, para decidir sobre escola, convênio médico, a questão de mudar de domicílio, ela tinha que pedir autorização do pai para dizer se isso estava ok. Hoje, nós não temos mais no Código Civil a denominação do termo pátrio poder. Foi substituído por poder familiar. Isso é uma sensibilidade que a legislação começa a demonstrar para que a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres comece a se materializar e não ficar apenas no contexto formal do que a lei exige lá no artigo 5º, que nós vamos ver em seguida. Nós também temos aqui a questão de que a Constituição ela coloca a proibição expressa sobre a diferenciação de salários entre homens e mulheres que exercem o mesmo caso, a mesma profissão. Mas veja, estudos dizem que para que essa igualdade ela alcance a todos os espaços do país, todos os estados, e que todas as mulheres consigam receber, alcançando o mesmo cargo que o homem, trabalhando na mesma função, essa igualdade ainda leva 80 anos para ser efetiva, para ser 100%. Temos que os estudos apontam que as mulheres ainda hoje, elas têm ínfima participação no mercado de trabalho em cargos de importância. E quando elas alcançam, é fato que ela tem que fazer o dobro das atividades com maior excelência para evitar certos tipos de comparação. E essas comparações, elas existem. Muitas vezes as mulheres, quando vão procurar um emprego, elas ouvem coisas do tipo: mas o seu marido te deixa viajar? Ah, mas e se acontecer de você ter que ficar até mais tarde no trabalho? Tem alguém para ficar com teu filho? São perguntas que a gente percebe que se for um homem concorrendo ao mesmo cargo, ele não vai ouvir, porque é como se tivesse já incutido na mente da sociedade que essas perguntas se referem apenas às obrigações de cuidado da mulher e não do homem. O homem não precisa ouvir esse tipo de situação. A questão que ainda tem muita coisa que é absurda quando a gente pensa na evolução da lei. Uma delas é saber que em 2002 ainda se tinha a questão que a mulher que não fosse virgem e esse fato fosse descoberto pelo marido no início do casamento, era um motivo de anulação do casamento. Não precisava nem fazer o divórcio. É como se a mercadoria que foi adquirida veio com defeito. O marido descobriu que essa mulher não é virgem e ela pode a qualquer momento ser devolvida, e aí o casamento, ele leva esse fato para o judiciário, levava no passado, ele levava o fato ao judiciário e o judiciário simplesmente anulava o casamento porque a mulher não era considerada virgem. E veja, na época, o fato do homem casar sem ser virgem não tinha nenhum problema. O problema era quando a mulher não era virgem. A mesma coisa acontecia com o Código Penal de 1940, que absurdamente, ele até pouco tempo ainda estava em vigor, ele colocava uma situação que sempre choca quando a gente fala em palestras, né? A mulher que era estuprada, o homem, quando descobriam-se, né, que o homem estuprou uma mulher, ele poderia ter o perdão e não seria punido criminalmente se ele reparasse o dano. E como que se repara o dano de um estupro? Casando com a vítima e fazendo com que a honra dela fosse reintegrada. É porque o fato do agressor, do estuprador, ter se proposto a casar com a vítima, ele estava reparando o dano e ele não ia para a cadeia. E aí você imagina a situação dessa vítima que foi estuprada por aquele agressor e ele, para não ser punido, tinha ali só uma obrigação. Você escolhe, ou você vai para a cadeia, responde o processo, ou então você casa com a vítima. Mas ninguém perguntava se isso era interesse da vítima, se a vítima queria aquela situação. Esse era um dos absurdos que a legislação ela vinha trazendo como uma proteção à mulher, porque
a partir do momento que essa mulher ela era considerada vulnerável, ela tinha que ter uma proteção, inclusive do Estado, para que o Estado recomposse a questão da honra dela, mas não pensava na questão do absurdo de ter que casar com um estuprador, né? Em 2015, a gente também teve uma lei que permitiu que as mulheres pudessem registrar os seus filhos sem a presença do pai. Nós estamos falando de 2015, uma coisa recente. Antes, só o homem podia registrar o filho, porque ele declarava de quem que ele era, a procedência daquela criança. A mulher não tinha voz. A questão que nós temos agora do avanço da Lei Maria da Penha, porque a mulher, ela, quando é vítima de violência doméstica, ela deixou de ser ok na sociedade, deixou de ser uma situação pedagógica. O homem bate para corrigir a mulher, ele bate porque mulher casada não pode se dar ao deleite de certas condutas que são comportamentos reprováveis. A mulher casada não podia, né, ter comportamentos de mulher solteira, se vestir de forma inadequada. Então era ok o homem bater na mulher, até uma certa fase da sociedade aceitava isso com frequência, e nós temos países que ainda aceitam, como é o caso da Rússia. Na Rússia eles colocam que se a violência não deixar marca, se for só tapa, empurrão, puxão de cabelo, se não quebrar osso, não quebrar dente, não precisa levar essa situação para o judiciário. E aqui no Brasil também era de certa forma tolerada, a ponto de muitas vezes, até 2005, 2006, no comecinho antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor, era totalmente compreensível que quando o homem batia na mulher e a mulher ia até o judiciário, ele era punido com a entrega da cesta básica. Então era um crime de menor potencial ofensivo, era um crime anão, um crime pequeno. Foi só um escorregão dele, vá e não bata mais. Só que o que acontecia? Justamente o contrário. Ele entregava a cesta básica para a instituição, conforme determinava a condenação, chegava em casa, dava uma surra ainda maior na mulher, falando, já que você foi denunciar, agora você vai ter uma reprimenda maior. Além disso, nós tivemos o avanço da questão da lei do feminicídio, onde a pena, quando o homem mata uma mulher pela condição dela de mulher, ela é aumentada e é crime hediondo. E além disso, nós temos também que, a partir do momento que a mulher sofra uma violência doméstica de natureza grave, nós temos a prioridade no divórcio. Essa mulher, ela tem como ultrapassar todos os procedimentos do divórcio, e o processo dela é considerado de alta urgência, e sendo assim, acaba sendo mais rápido. A Constituição Federal, como eu disse, além de ser completa, tem um vasto, ela tem uma abrangência muito elogiada. Você, dentro da Constituição, você encontra várias estruturas de proteção de vários direitos. Ali na figura, né, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas nós temos que, dentro dessa estrutura, nós vamos encontrar os princípios, os direitos, a organização, a questão da ordem, as disposições, e essas questões, elas se subdividem. Então, a ordem que é protegida pela Constituição é a ordem social, a ordem econômica, os direitos, nós temos ali a proteção dos direitos individuais, direitos coletivos, as garantias para os direitos sociais, os direitos políticos. Nós temos numa organização do Estado, que o Estado ele é dividido, como é essa organização, quais são os poderes, judiciário, legislativo, executivo, onde a gente tem essa separação de poderes, e essa separação de poderes, que forma um tripé, ele tem que são poderes harmônicos, porém independentes entre si. Então, o poder legislativo é aquele que está responsável pela legislação, por fazer as leis, escrever as leis. O executivo, ele zela por essas leis e cuida para que elas sejam bem executadas e administram todas as cidades, os estados e os municípios. E a gente tem o judiciário, onde as leis são levadas para apreciação do poder judiciário para que a ordem jurídica seja preservada e os direitos sejam garantidos para todos nós.
Então, quando a gente pega a Constituição Federal e vai folhear, vai ler, você tem até uma impressão de que fala, será que tudo isso aqui está sendo garantido, né? É tudo tão bonito, tudo tão harmônico. Se eu tivesse tudo aquilo ali aplicado no meu dia a dia, talvez eu me sentiria como se vivesse na Suécia, porque tem tudo. A Constituição Federal, ela abarca todas essas questões que nós estamos falando aqui de forma pincelada. Mas, para a nossa conversa de hoje, o que mais nos atém, que a gente deve focar, é a questão do princípio da igualdade. Por quê? Primeiro, o que são princípios? Os princípios são aquelas bases, os pilares, a estrutura de uma lei, de uma legislação, ela tem que atender princípios. O princípio da igualdade, ele está esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, e nesse artigo está falando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Quando ele coloca isso, quando a Constituição Federal fala isso, ela traz uma regra para assegurar a todas as pessoas uma vida digna, que é o princípio da dignidade. Quando a gente tem uma vida digna, livre e igualitária, a gente atende o princípio da igualdade. E quando a gente coloca que o princípio da igualdade, ele é um direito fundamental, de primeira geração, um direito importante, e a gente tem que isso é indispensável para que nós, cidadãos, possamos exercer 100% essa cidadania, aí sim nós vamos ter um Estado democrático, livre e que seja realmente garantidor desses direitos. A questão dos direitos fundamentais aqui, nós temos como de primeira geração a questão da liberdade, a de segunda geração a igualdade e a fraternidade. São direitos que a gente precisaria de mais tempo para debater, mas que eu trouxe para que vocês tenham essa percepção de como a nossa Constituição ela é bem estruturada e a gente tem dentro dela vários segmentos que podem nos conduzir a uma vida plena, digna e que seja igualitária nessas questões. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui em termos de Constituição é que quando a gente fala da igualdade de gênero, a gente tem que colocar que o que se busca não é nem alguém que esteja numa questão de sobreposição e a outra em submissão, e nem que a gente tenha a questão de pisar nos direitos de alguém, querer se sobressair, querer impor. Ao contrário, o que se busca é a igualdade, é o respeito em forma plena e que a gente possa, dentro dessa igualdade, ter a certeza que a Constituição Federal está ali para nos garantir e nos preservar. Então, independente de raça, de gênero, orientação sexual, de profissão, de escolhas que sejam desde a forma de vestir, até o que comer, até como viver, nós temos que saber que temos garantidos pela Constituição Federal todos esses direitos, e é essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço imensamente o convite, espero que pelo menos nesse curto período a gente tenha trazido um conteúdo que possa ser filtrado e, mais que isso, que desperte o interesse na consulta, que a gente possa em um outro momento debater essas questões, né? A Constituição Federal ela está disponível na internet em PDF. Eu acho que é importante todos nós, inclusive, principalmente sendo PLPs, que a gente faça essa leitura, principalmente, não precisa ler tudo, mas principalmente o artigo 5º, onde estão todos os nossos direitos e garantias fundamentais. Meu nome é Patrícia Braga, como eu disse. A gente tem uma página no Instagram que a gente tem essas discussões, esses debates falando sobre dicas e orientações jurídicas. Quem quiser pode adicionar, Martins Braga DV. Agradeço o convite, fico à disposição. Muito obrigada.